Quinta-feira da quarta semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós ouviste sua voz, nunca ouviste sua voz e nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa segurança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Mas irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje traz para nós um princípio que ele precisa ser assimilado por você com muita clareza. Desrespeitá-lo já gerou na igreja uma série de heresias, uma série de confusões. Qual é o princípio? Para nós, cristãos, existe uma unidade dentro da Sagrada Escritura. Então, por mais que haja ali uma divisão, que para nós é uma divisão terminológica, né? Nós temos o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Mas para nós, cristãos, não existe uma contradição entre uma parte e outra. Pelo contrário, existe uma continuidade. O que está na Antiga Aliança, ele vem para a Nova Aliança, não uma ruptura, mas uma continuidade. E mais ainda, para nós cristãos, a Antiga Aliança ela só tem sentido depois que compreendemos a Nova Aliança. O que está escrito ali no Antigo Testamento só pode ser entendido com clareza a partir do que compreendemos de Jesus Cristo. Existe uma imagem bonita no Antigo Testamento, onde Moisés, quando ele subia no monte para contemplar a Deus, para falar com Deus, a sua face ficava resplandecente, e depois ele tampava essa face com um véu, para que os judeus não percebessem o desaparecer deste brilho passageiro, né? São Paulo depois vai fazer referência a isso e vai dizer que os judeus até hoje, eles possuem como que um véu que os impede de ver com clareza tudo aquilo que está na revelação. Para nós, cristãos, esse véu foi tirado. E agora nós somos capazes de olhar para a Antiga Aliança e vê-la com clareza. Por quê? Porque ela foi iluminada por Cristo. Jesus então passa a ser para nós a verdadeira chave de leitura, que nos permite compreender os textos do Antigo Testamento. Então por isso, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, não tenha medo, não tenha essa reserva, mas são textos difíceis, eu não vou conseguir ler. Não, você deve ler. Ali está a história da nossa salvação. Ali está o nosso testamento. Ali está a nossa herança. Então é importante que o católico também tenha essa ousadia, esse desejo de ir ao encontro desses textos do Antigo Testamento e compreendê-lo. Mas de que forma? Você vai começar a buscar no Antigo Testamento onde que está Cristo. Como que se Cristo estivesse ali escondido, né? Só para você fazer a experiência, ter uma memória, né? Naquele texto belíssimo que a gente ouve durante a Quaresma, de Abraão levando o seu filho para o sacrifício, né? Nós temos Isaac, o filho de Abraão, que vai tomar nas costas a madeira que vai ser utilizada para o próprio sacrifício dele, né? A madeira que seria utilizada para o sacrifício dele, onde ele seria queimado depois de morto. E ele sobe um monte ao lado de Abraão, carregando uma madeira nas costas. A madeira que seria utilizada no seu próprio sacrifício. O que nós enxergamos ali, nós que somos católicos, né? Ao ver esse Isaac que sobe aquele monte carregando a madeira que vai ser utilizada no seu sacrifício,
Não tem como enxergarmos outra coisa. Ali estamos vendo o próprio Cristo. É uma imagem do Cristo que sobe um monte, carregando a madeira, que vai ser utilizado no seu sacrifício. Só que em se tratando de Isaac, no Antigo Testamento, o pai poupou aquele filho. Era como que se o sacrifício de Isaac não fosse suficiente, não tivesse serventia nenhuma. E chegando lá em cima do monte, o que Abraão encontra? Abraão encontra um cordeiro. E é o cordeiro que é sacrificado no lugar de Isaac. O Filho de Deus será sacrificado no nosso lugar. Então esse é apenas um exemplo breve, rápido, objetivo, mas para que você tenha essa clareza diante de você. Ali no Antigo Testamento não está ninguém menos do que o próprio Cristo. A palavra que ecoa ao longo de todo o Antigo Testamento é a palavra do Pai, que é Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então vamos fazer dessa quaresma uma oportunidade, vão surgir muitos textos que vão permitir que a gente exercite este princípio para procurar e estar sempre na Sagrada Escritura atento ao que estamos procurando. Estamos procurando Cristo. Ele é a única, é a verdadeira palavra do Pai que veio até nós para trazer para nós a verdadeira salvação. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.